Fala galera, beleza? Guimane na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuitos de corrente alternada. Pessoal, na aula de hoje, continuando aqui com as deduções e demonstrações sobre a ligação triângulo, hoje nós vamos trabalhar com a segunda equação que nós deduzimos lá em aulas passadas. Nós obtivemos três equações envolvendo correntes de linha e correntes de fase. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com essa deduçãozinha aí. Ó. Nós temos essa equação que me diz que a corrente de linha IB é igual a IBC menos IAB, onde essas duas últimas correntes são correntes de fase. E aqui, pessoal, só uma observação bem rápida, tá? Se eu trocar as bolas, às vezes acontece, a gente está falando meio rápido, mas só para deixar bem claro, IA, IB e IC são correntes de linha. E aí depois eu tenho IAB, IBC e ICA são correntes de fase. Tá? Às vezes a gente está falando rápido aqui, acaba, sei lá, falando que uma corrente de linha, só que ela é de fase, enfim. Então, só para deixar bem claro, eu já estou falando isso aqui no começo. Beleza? Excelente. Vamos começar, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer, supondo aqui sequência de fases positiva, como sempre nós estamos fazendo para trabalhar com as nossas deduçõezinhas, tá lá, vou colocar a sequência de fases ABC ou sequência de fase positiva. Isso a gente convencionou trabalhar com sequência de fase positiva, porque é o que aparece de fato na maioria dos exercícios, pelo menos nesses capítulos de circuitos trifásicos lá do Alexandre Sadico, que é a nossa principal referência, ok? E para a dedução na sequência de fase negativa, você pode fazer exatamente o mesmo procedimento. Vocês vão ver, os resultados são bem parecidos. Troca um sinalzinho com o outro lá, mas tudo bem. Vamos começar aqui. Ó. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa nossa aula vai ser, como sempre, trabalhar com o diagrama fasorial. Vejam, nesse diagrama fasorial eu tenho as minhas três correntes de fase, IAB, ICA e IBC, e eu estou interessado em representar a corrente de linha IB. A pergunta é, onde está a corrente IB aí nesse diagrama? E aí é fácil, pessoal, isso aqui é uma soma fasorial, é só olhar para essa expressão aqui, ó. IB é igual a IBC menos IAB. Menos IAB. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar o IAB que está aqui para a direita, ó, e vou rebater ela aqui para a esquerda. Vou tentar desenhar uma linha verde, mais ou menos, aí, a rigor seria com o mesmo tamanho, né? Mas estou meio que no olhômetro. Ó, a linha verde ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, ou a flecha verde, se você preferir. Né? A flecha verde tem o mesmo módulo da flecha preta, que eu estou representando aí para a gente comparar com esses dois tracinhos vermelhos, certo? A flechinha verde ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto do IAB que está ali. E essa flechinha verde, a gente pode escrever ela também como menos IAB. Vou colocar aqui, ó, menos IAB ou IBA, se você preferir. Eu prefiro trabalhar com menos IAB para não ficar criando novas variáveis aí. Eu acho que é super válido. Tá certo, ó, menos IAB está aqui. Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto de IAB. E agora, como é que eu faço essa soma fasorial aqui, pessoal? Isso aqui são vetores. Se você trabalhar, a gente pode pensar dessa forma também. São vetores, IBC e IAB. Como é que eu faço? É muito tranquilo. Eu uso a regrinha do paralelogramo. Vamos traçar aqui as retas paralelas. Deixa eu tentar fazer um desenho bem bonitinho aqui, ó. Tipo, tentar, né, pessoal? Não prometo nada não, porque quem já acompanha as aulas aí sabe que os meus desenhos não são os melhores não, mas tudo bem. Acho que o que vale é a intenção, né? Pronto, ó, traçando aí as nossas retinhas paralelas, mais ou menos, e aí no cruzamento das retas paralelas a gente liga o nosso vetor resultante. Olha só que belezinha, pessoal. Essa flechinha vermelha que vocês estão vendo aqui é a nossa corrente de linha que a gente chamou lá de IB, é a corrente de linha IB. Prontinho. E qual que é a grande brincadeira, né, pessoal? Porque a gente não chegou a fazer a matemática disso ainda, mas vejam, só pelo desenho, uma inspeção bem tranquila pelo desenho. Comparando IB, que é uma corrente de linha, com a corrente de fase IBC, observem o tamanho das flechas. Primeira coisa, eu noto, visualmente falando, que a flechinha de IB ela é maior do que a flechinha de IBC. Tá? Vocês vão ver que vai aparecer o raiz de 3 aí, né? sem muita criatividade, que já apareceu várias e várias vezes aqui no curso, vai aparecer aqui também. E o ângulo, a defasagem entre IB, que é uma corrente de linha, e a corrente de fase IBC, essa defasagem, esse ângulo que eu estou marcando aqui para vocês agora, ó, esse ângulo nós vamos mostrar que esse ângulo vale 30 graus também, sem criatividade nenhuma, mostrando mais uma vez que a corrente de linha IB, essa corrente de linha, ela vai estar atrasada da corrente de fase por um ângulo de 30 graus. Vai aparecer lá no cálculo um ângulo negativo, vai aparecer um menos 30, já já a gente chega lá.
Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. E agora sim, vamos fazer as deduções, a parte matemática dessa coisa. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa expressão aqui, ó, que é a expressão que estava ali em cima. IB é igual a IBC menos IBA. E vamos abrir essa expressão. E vejam, mais uma vez, supondo sequência de fases positiva. E aqui estão as nossas três correntes de fase. Eu estou supondo aqui que o IAB está cravado no zero. Eu acho que é mais fácil de trabalhar assim, tá? Porque e qualquer coisa também, né, nos exercícios e tal, se tiver um ângulo diferente de zero, eu já comentei isso lá nas ligações estrela, na ligação estrela com as tensões de linha, de fase, se tiver um ângulo, basta eu somar o ângulo e tudo tá certo, tá? Vocês vão ver nos exercícios, vai ficar mais claro. Mas por hora, para fazer a dedução, para entender de fato o que a gente está fazendo, vejam, eu estou supondo aqui que os módulos das minhas correntes de fase valem IP, tá vendo? Elas têm o mesmo módulo, e elas estão defasadas de 120 graus, supondo, logicamente, um sistema equilibrado. E aí tem a sequência de fases ABC, né? O IBC aqui, ó, tem um menos 120 e o ICA tem um mais 120. E a primeira está cravada no zero. Certo, agora vamos, de fato, acho que os comentários foram bem feitos, vamos começar as nossas deduções. Vejam que IB é igual a IBC, que é esse cara que eu estou destacando aí para você, ó, IBC, IP, ângulo de menos 120, menos IAB, que é IP, ângulo de zero. O que eu vou fazer, pessoal? Vou copiar esses dois caras aqui, ó. Vai copiando aí no seu caderno. Eu estou fazendo assim para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico também, para não ficar escrevendo toda hora, porque eu sei que é muito chato ficar fazendo isso. E aqui a gente bota um sinalzinho de menos e pronto, ó, tá resolvido. Tá aqui, ó. A primeira corrente é a corrente IBC e a segunda corrente é a corrente IAB. Eu estou subtraindo, é uma subtração fasorial, vamos assim dizer, né? Uma operação aí de subtração. Tenho dois números complexos em suas formas polares. Logicamente, me convém passar isso aí para a forma retangular, utilizando a relação de Euler, lá, a fórmula de Euler, que me diz o seguinte, ó, vejam que esse cara aqui, mais uma vez, né, eu já fiz isso várias vezes, ângulo de menos 120 graus é a mesma coisa do que E elevado a menos J 120, menos J 120, e ângulo de zero é a mesma coisa que E elevado a J0, que é 1. Simples assim, pessoal. Agora, eu posso quebrar isso aí, como é uma exponencial complexa, eu quebro isso aí em uma soma de senos e cossenos. Cosseno θ mais J seno θ. Como é que ficou isso aqui então, pessoal? Vamos começar aqui, ó. Isso aqui é igual a IP, que multiplica, vamos pensar o primeiro termo aqui, ó. IP ângulo de menos 120 é a mesma coisa do que IP vezes E elevado a menos J 120. E eu posso quebrar isso aí como senos e cossenos, usando a expressão de Euler. E, portanto, isso aqui vai ficar como? Vai anotando aí no seu caderno. Isso aqui é igual a cosseno θ, onde θ, no caso aqui, vale menos 120. E reforço, pessoal, pelo amor de Deus, não esqueçam esse sinal, porque se esquecer o sinal, vai dar pau, tá? Mais J seno, isso aqui é mais J seno, do mesmo ângulo. No caso aqui, o ângulo vale menos 120 graus. Excelente, tá aí pra gente. Fecha o primeiro, fecha o segundo e tem mais um termo aqui, ó, menos IP vezes 1, que é simplesmente menos IP, que é o módulo, no caso aqui IP é o módulo da minha corrente de fase, das correntes de fase em si. Ok, pessoal, posso pegar a calculadora aqui? Rapidinho, estava fazendo alguns cálculos. Opa, não é esse cara aqui. Excelente. Tá ali a calculadora. Vamos pegar aqui cosseno de menos 120 e seno de menos 120. Esses resultados são super manjados, mas vamos fazer aqui só para você não desconfiar de mim. Está lá o cosseno de menos 120, que dá menos meio, e também o seno de menos 120, que vai dar menos raiz de 3 sobre 2. São valores bem manjadinhos. Vamos escrevê-los lá no nosso caderninho digital. Costumo colocar assim, como sempre nós estamos fazendo. O primeiro termo aqui desse parênteses vai ficar menos 0,5, vamos escrever para deixar bem bonitinho, e o segundo fica menos j raiz de 3 dividido por 2. Prontinho. E agora, pessoal, como sempre, vamos colocar o IP em evidência. Vejam aqui, pessoal, é bem tranquilo, né? Aqui ficou uma matemática mais básica, vamos assim dizer, mas se você tiver dúvida, não tem problemas, é só deixar nos comentários. Eu vou abrir um parênteses aqui, colocando o IP em evidência na nossa expressão dali de cima. Eu vou pegar o primeiro termo e já jogar ele para frente aqui, ó. Menos IP, colocando em evidência, vai dar menos 1. IP que multiplica menos 1, vamos pegar aqui, ó. Então isso aqui, o primeiro termo é menos 1, menos 0,5, que é o termo ali do cosseno de menos 120 graus. Aliás, exatamente, cosseno de menos 120 graus, que é o menos meio,
E, finalmente, menos j raiz de 3 dividido por 2. Está aqui, ó, menos j raiz de 3 dividido por 2. Excepcional. Está aí o nosso resultado. E é claro, né, vejam que eu posso somar essas duas partes reais aqui, ó, tenho dois números reais, menos 1, menos 0,5. Somando esses caras, eu vou ficar com a seguinte expressão. Deixa eu só dar um copy-paste aqui mais uma vez, e aí a gente apaga esse termo aqui, ó, menos 1, menos meio. Posso apagar ele e colocar menos 1,5. Fica mais fácil, mais rápido aqui pra gente também. Ok, vai copiando isso aí no seu caderno, pessoal. E agora, o que nós vamos fazer? Ó? Esse cara que eu vou destacar em azul para você, ó, que está multiplicando o IP, me convém, esse número complexo está na forma retangular, me convém passar ele para a forma polar. Como é que a gente vai fazer isso? Muito tranquilo, pessoal. Deixa eu só copiar aqui embaixo já. Eu vou dizer que IP, ou melhor, IP não, né? IB, que é uma corrente de fase, uma corrente de linha, perdão, ó, eu falando porcaria aqui, ó. IA, IB e IC são correntes de linha. IB é igual a IP, agora sim, ó, esse P aqui é o módulo da corrente de fase, vezes o número complexo que está aqui, ó, esse número complexo, menos 1, menos j raiz de 3 sobre 2, que nós vamos usar a calculadora científica para passar ele para a forma polar. Então vamos fazer isso aqui agora. Vou usar a funçãozinha, shift pol, parte real, menos 1,5, shift vírgula, parte imaginária, que é menos raiz de 3, deixa eu sair da raiz aqui, dividido por 2. Olha que belezinha, vamos ver. O módulo do número complexo, já era de se esperar, deu raiz de 3. Você, cara, pode botar aí na tua calculadora, isso aqui dá raiz de 3, né? 1,732 é o raiz de 3. E a fase, menos 150 graus. Já já a gente vai interpretar esse menos 150 graus. Vamos colocar esses resultados aqui. Então isso aqui ficou IP raiz de 3, ângulo de menos 150 graus. Vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Ó. IP raiz de 3 e o ângulo aqui de menos 150 graus. Ok, pessoal. Vamos a alguns resultados, alguns comentários a respeito desse resultado aqui. Primeira coisa que eu noto é que o módulo da corrente de linha é igual, tá aí, ó, o que eu marquei para você em vermelho, o módulo da corrente de linha é igual ao módulo da corrente de fase multiplicado por raiz de 3. Isso aqui não mudou nada, né? Vamos chamar aqui mais uma vez de IL, seja IL, no cantinho aqui, ó, no cantinho direito da nossa tela, IL é o módulo da corrente de linha. Eu vou dizer que o módulo da corrente de linha é simplesmente o IP, que é o módulo da corrente de fase, multiplicado por raiz de 3. Aqui até agora, nada novo, nada de novo, né? Isso aí a gente já obteve lá nas aulas passadas, beleza? Tá aí legalzinho pra gente. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Vejam que apareceu aqui agora um ângulo de menos 150 graus. E eu justifiquei para você que, tipo, se eu comparar o IB com o IBC, lá em cima no gráfico, tinha que aparecer um ângulo de menos 30 graus. Lembra disso? Vamos fazer esse ângulo de menos 30 graus surgir aí por alguma matemática, vamos falar assim, né? Então vejam, ó, eu vou pegar ali em cima, vou subir rapidinho aqui, vou pegar a expressãozinha do IBC, IBC igual a IP, ângulo de menos 120, e vou colar ela aqui, só para a gente fazer uma breve comparação. Agora, tu concorda comigo, pessoal? Olha só que fácil que é, cara, é uma relaçãozinha muito tranquila. Eu vou escrever aqui o IB em função do IBC. Como é que eu faço isso? Veja se você aceita isso que eu vou escrever aqui agora. Ó. Eu vou escrever que IB é igual a IBC, que é esse cara aqui, ó, IP, ângulo de menos 120 graus. Tem que tomar muito cuidado para não errar aqui na fala, certo? É esse cara aqui que a gente acabou de escrever, vezes raiz de 3, vamos colocar a raiz de 3 aqui, ó, vezes raiz de 3, que multiplica um determinado ângulo que eu não conheço ainda. Tipo, você já deve ter sacado o que vai acontecer aqui. Mas vejam só o seguinte, ó, acabei de escrever, aí deu na louca que eu quis escrever dessa forma. Olha só, escrevi o IB dessa forma aqui. Vejam, se IB é igual a IB, então essa expressão daqui de cima, a gente está falando da corrente de linha, tem que ser igual à expressão daqui de baixo, não tem? IB é igual a IB, estou falando do mesmo fasor, certinho? Pessoal, agora vamos comparar esses dois caras. Ó. No fasor lá de cima, está aparecendo IP raiz de 3, certo? No fasor dali de baixo, também está aparecendo IP raiz de 3. Ó o IP e ó o raiz de 3 aqui. E só lembrando, tá? Multiplicação de fasores, de números complexos, em suas formas polares. Eu multiplico os módulos e somo as fases. Vejam que aquele produto ali apareceu, ó, IP raiz de 3. Agora, que ângulo eu tenho que colocar aqui? Ó, essa que é a grande sacada. Que ângulo eu tenho que colocar aqui, tal que esse ângulo somado com menos 120 dê menos 150?
Sacou, né? Show de bola. O ângulo tem que valer quanto? Tem que valer menos 30, pessoal. Então o ângulo que aparece aqui, ó, o ângulo que aparece aqui, olha que bonitinho, é o menos 30 graus. Tal que menos 120, somando aqui as fases, ó, menos 120 somado com menos 30, dá quanto? Dá menos 150, que é o número que apareceu ali em cima. Belezura? E, portanto, eu posso escrever o IB da seguinte maneira. Olha só que bonitinho. O IB, que é a forma que a gente costuma utilizar, pelo menos parcialmente falando, né? Nós vimos que lá na aula do resumo da ligação estrela, tem uma forma mais automática que a gente faz, e a ideia é buscar a mesma coisa para a ligação triângulo aqui também. Mas por hora, essa é a forma geral que a gente costuma escrever o IB, né, em função aqui do IBC. Eu posso dizer que IB é igual a IBC, vamos colocar bem bonitinho aqui, ó, multiplicado por raiz de 3, vamos escrever o raiz de 3 aqui bem legalzinho também, com um ângulo de menos 30 graus. Olha só que legalzinho, pessoal. Tá aí pra gente um resultado famosíssimo também, ó. Olha que bonito. Deixa eu só marcar ele. O que essa expressão que eu estou destacando em vermelho aí para você quer dizer? Ela quer me dizer que, primeira coisa, né, o módulo da corrente de linha é igual ao módulo da corrente de fase multiplicado por raiz de 3. Isso fica mais evidente na expressão daqui de cima, ó, que eu estou destacando em vermelho aí para você. Agora olha para a expressão dali de baixo, destacado em vermelho, né? Eu posso dizer que o fasor da corrente de linha IB é igual ao fasor da corrente de fase, multiplicado por raiz de 3, e aqui eu tenho uma defasagem entre esses fasores de menos 30 graus. Eu posso dizer que o fasor da corrente de linha ele está atrasado do fasor da corrente de fase por um ângulo de 30 graus. Por isso que apareceu um menos 30 graus ali. Justificando perfeitamente o que esse gráfico aqui, ó, esse resultado está falando para a gente. O módulo da corrente de linha, ó, tá vendo que a flechinha é maior? Já comentei, mas não custa nada. O módulo da corrente de linha é raiz de 3 vezes o módulo da corrente de fase, e o ângulo que separa esses dois fasores, estou comparando IB com IBC, é 30 graus, sendo que o IB está atrasado do IBC por um ângulo de 30 graus. Né? A corrente de linha está atrasada da corrente de fase. Ufa, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa um joinha. Se não gostar, deixa um joinha também para ajudar nós. Um abraço e fiquem todos com Deus.